Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Estão preparados para mais uma creepypasta? Eu sou o Felipe Gomes e aqui comigo tá a Marina. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Vocês estão bonzinhos? Tá tudo bem? Mas não estamos sozinhos hoje. A gente tem uma presença mais que especial. Eu vou chamar aqui Assombração. uh, a Nath e a Rê do Pátria Amada Criminal. Gente, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui Oi! participando da balbúrdia, trazendo a nossa balbúrdia para o Terror na Esquina. Muito bem, e estamos aqui para ouvir umas trevosidades, porque é disso que a gente gosta, é disso que a A gente gente vive. ama. Sim, a gente ama. E eu tô louca pra ouvir o que eles prepararam pra gente aqui. Tá, é pesado. Não é pesado, não, é tranquilinho dessa vez. É Eu não vou pegar gente, pesado, não. eu quero ficar, assim, desconcertada. Não, desconcertada dá pra ficar. Ah, Certeza. então Então tá bom. Então, Nath, Rê, por que vocês não fazem o jabá do Pátria pra gente aqui? Vai que é tua, Natália. Gente, nós somos um podcast de true crime e outras coisas obscuras, mas nós não somos bolsominion, apesar do nome Pátria Amada Criminal. Então, não existe nenhum vínculo com a política atual, tá? Isso é uma grande confusão, mas eu preciso já falar aqui que a gente não tem nenhum vínculo com a atual presidência. A gente só trata de true crime e a gente fala abobrinha e a gente faz piada quando não deve e a gente... É o podcast do povo estranho que gosta de ouvir tragédia e rir quando não deve. Tá bom? E é Nós muito bom, estamos muito no bom mesmo. Spotify, no Deezer, em todos os agregadores e nós temos um canal no YouTube chamado Pátria Amada Criminal. Então é fácil de achar. O arroba de vocês é Pátria Amada Pátria Criminal? Amada Podcast no Instagram e Ixi. Pátria Amada Podcast. Pod no Twitter. Beleza, então, pessoal, fica a dica, a forte recomendação do Terror na Esquina, do Pátria. Ok. E só ir maratonar todos os episódios. Sim, a gente tem bons episódios, gente. Vai lá ver o nosso trabalho. A gente tem bons episódios, episódios, a gente é super legal, a gente é super divertida. E, Tem dia que a Nath te quebra com os episódios fortíssimos e exato, pesados. eu acabo com Nossa, o é verdade. A psicológico. Nath é famosa pelos pesadões. Às vezes Isso. eu acabo com o seu psicológico, mas, segundo a minha mãe, eu sou uma pessoa legal. Então, por que duvidar? Eu trago Arrasou. casos bizarros. A Natália traz o pesadão e eu trago o bizarrão. Bizarrão. Então, tem Nossa. para todos os gostos. Dessa vez eu não vou me alongar muito com recadinhos. Vamos aproveitar bastante as meninas que estão aqui. Fala pra gente, eu não sei, vocês já devem ter falado isso pra todo mundo, mas como é que vocês decidiram começar com creepypastas? Contem. Cara, foi super aleatório. A gente. A gente queria começar um podcast. Uhum. Aí a gente ia começar com filmes de terror, só que aí a gente desistiu. Porque tem que assistir filme de terror toda semana, gente, é pancada. É foda. É Aí real. a gente decidiu fazer sobre os contos dos irmãos Grimm. Só que a ideia não tava. Não tava fluindo. Acho que a gente até chegou a gravar um, não chegou, Fê? Não, a gente Não, pegou. A gente separou os contos, mas não chegou a gravar. Aí ficou muito bom. Numa tarde de agosto, me veio na cabeça, pô, creepypasta, é muito massa. Aí eu chamei a Mar e ela topou. Aí, virou o podcast. Legal. Eu acho ótimo, até porque, tipo, contos dos irmãos Grimm, eu gosto de contos de fada, porque as versões originais são mó trevosas, mas vocês iam ter meio que um prazo de validade, né? Porque ia acabar as coisas Sim. que os irmãos fizeram eventualmente, né? Uhum. Meio que eles são a creepypasta lá de 1800, né? É verdade. Nossa, Aí. os creepypastas before they were cool. Mas eu acho legal o creepypasta, porque é uma coisa que é feita pela internet, é uma coisa que é feita pelo público, é uma coisa que sai da internet. Então E é bem orgânico, né? É, exatamente. E assim,
questão do formato, eu acho que é sempre, enquanto tá fluindo, enquanto vocês estão se divertindo, o ouvinte vai perceber que vocês estão se divertindo, que a coisa tá fluindo, que vocês estão conversando como dois amigos, e daí o podcast vai ficar interessante. Se você tentar ir numa coisa que não é a sua praia, que não tá fluindo, que uma coisa que você não acha tão interessante, vai ficar pesado de ouvir pra gente que é ouvinte. Sim, isso é verdade. Então, E o podcast de vocês? Como é que surgiu a ideia de fazer sobre True Crime? Então, eu sou fanática por True Crime já faz um tempo e eu trabalho num lugar em que a Mônica trabalha de temporária. E daí a gente estava trabalhando junto e a gente começou a conversar sobre True Crime, porque foi naquela época que a Kim Walls, a mulher dinamarquesa que morreu assassinada no submarino, ela estava desaparecida, então a gente começou a conversar sobre esse caso e descobriu que a gente adorava True Crime. E daí a gente começou o podcast junto, e a Renata era uma ouvinte que começou a falar comigo, e a gente clicou na hora, a gente começou a ficar muito amiga, e daí eu e a Mônica convidamos ela para fazer parte do pod. Ai, que Na massa. verdade, Uhum. um fun Muito fact é que eu gravei uma collab com elas que nunca saiu, porque o meu artigo de conclusão da minha pós, eu fiz pós em clínica psicanalítica, foi uma análise do Ted Bundy. Então eu fiz um artigo lá de 20 páginas sobre o Ted Bundy, com o ponto de vista do complexo de Édipo, e aí a gente gravou. Só que a gente bateu tanto papo que o episódio não ficou bom. Entendi. Tipo, tinha 3 horas de gravação e 10 minutos do Ted Bundy. O resto era a gente batendo papo, assim, deu muito certo, sabe? E aí foi indo. E daí, esse ano, infelizmente, a Mônica saiu do podcast, mas eu e a Renata continuamos porque a gente realmente gosta muito de fazer o podcast. Ai, não parem, o trabalho de vocês é sensacional, de Ai, verdade. obrigada. Obrigada. A gente, inclusive, tem, olha só, a união, né? Como é que chama quando duas séries diferentes se juntam? Eu não O lembro o nome. crossover? Um crossover, porque crossover. É um crossover. a gente tem um caso que a gente fez, eu não lembro se é pro episódio, pro pod normal ou se é pro Catarse, mas que é um true crime, né? É um assassinato que foi causado por uma creepypasta. Ah, é? Qual? É o É o do assassinato do Slender? Slenderman. É do Slenderman. É o da menina lá, Da Alissa, né? que ela queria ir pra casa do Slender? Sim, ela leu a Essa- creepypasta e ela achou que era real. Ela acreditava Uhum. real, porque ela era esquizofrênica, tinha todo um histórico psicológico, né, envolvido, mas foi achar coisas sobre o Slenderman que fez com que ela decidisse que ela precisava matar pessoas. Nossa, essa é bizarro, né? Tadinha, ela leu o Sim. creepypasta, ela falou, esse é meu calling, esse é meu dom, Deus está me chamando, essa é a minha vida. E foi Sim. seguir o Slenderman. Funciona seguir muito isso bem com o velho, né? Velho acredita muito em creepypasta. É verdade. Só lançar a Momo aí na internet ou Nossa, é verdade. Charlie que os velhinhos tudo pira. Ai, gente. Aí vai parar até na Globo, a gente chega em todo lugar. É bom porque daí é propaganda pra vocês, né? Propaganda pro podcast, creepypastas que estão fazendo Gostamos. sucesso. Eu acho que ainda não virou creepypasta, mas vai virar. Ó. Vocês ouviram aqui primeiro. Aquele aplicativo que você baixa e ele te dá uma localização geográfica e ele fala que você tem que ir lá porque alguma coisa vai acontecer que vai mudar a sua vida. O Randonáutica. Isso, Aham. e teve um grupo de TikTokers que foi seguindo esse aplicativo e achou um presunto numa mala. Eu vi isso. Muito doido. Chegou nos desenvolvedores, eles foram perguntar, tipo, pra galera que fez o aplicativo como que eles sabiam que ia ter, porque foi na exata localização do aplicativo tinha um corpo. E eles se perguntar, tipo, como vocês sabiam que ia ter um corpo lá? Aí os caras, a gente não sabia de nada, meu senhor. A gente que desovou. Não foi o que a polícia achou, né? Gente, imagina. Aí, não sei se já tem uma creepypasta sobre isso, mas eu acho que tem aí a sementinha para o que um dia pode ser. Um aplicativo Internet, amaldiçoado. faça o seu trabalho. A ideia já tá aí, a Renata já deu a ideia, faça o seu trabalho, internet. Vocês ouviram aqui primeiro. Exato. Exatamente. Quem for escrever essa creepypasta, manda pra gente que a gente lê aqui no Com exclusividade. Chama as meninas pra reagir. Por favor.
É só Amei. mandar que. Olha, nas minhas incursões no Reddit, eu nunca achei nada sobre o Randonáutica, mas provavelmente se procurar direitinho vai ter, certeza. É muito novo ainda, né? É. Eu acho que de repente tem algum relato obscuro lá no em Naque, cirílico, sabe? Nem em inglês. naquele subreddit lá do fundo do baú. Aquele 3 pornografias antes do antissemitismo tá ali, né? O Reddit dessa o Reddit é assim, às vezes você começa a procurar umas coisas obscuras, daí você tem que passar por umas 3 pornografias, umas ideias neonazistas, um povo pelo direito dos homens, daí você acha no que você tá procurando, você tem que cavar, assim. Justo. Não, o Reddit é muito bizarro. Você vai procurar uma coisa e para completamente outra, totalmente A gente diferente que nunca você sabe. procurou, né? A gente nunca sabe onde a gente vai parar. Não existe abrir o Reddit casualmente, assim, se eu Não. abro, eu sei que eu vou perder algumas horas de vida lá. Então, eu tenho que abrir com parcimônia, sabe? Eu penso, será que eu quero? Eu tenho tempo pra entrar nesse rabbit hole agora? Normalmente a resposta é não, infelizmente. E eu fico de cara com o pessoal que usa o Reddit como rede social comum. Fico tipo, meu, como é que você consegue dormir usando o Reddit normal como uma rede Nossa, não, eu social? não entendo. Nossa, sem Tem, condições. tem os obcecados por karma points, né? Galera que fica comentando loucamente pra ter mais karma points para poder É. comentar. E olha que eu fico só na bordinha do Reddit. Eu fico tipo no No Sleep, no Ask Reddit. No máximo me arrisco no Let's Not Meet. Nossa, a gente falou disso hoje de Let's Not Meet, né, Nath? Uhum. A gente tá pensando muito em criar, fica aí, vocês ouviram aqui primeiro, em trabalhar, a gente não sabe como ainda, mas entrar um pouco nesse formato do Let's Not Meet, porque é um formato que a gente gosta muito, eu pelo menos eu consumo muito, e não tem nada no Brasil, né, em português. Não tem. Não. Até o Ask Reddit, que eu acho incrível, não tem, né? Ah, então, Tem acho que um. falta conteúdo em português sobre, então de repente é um nicho que a gente se interessa em entrar. É. Boa. O máximo que eu fico ali naquele Am I the Asshole, e eu fico assim, cascando o bico. Não é possível que alguém teve que perguntar se foi o canalha nessa situação, tá óbvio. Eu tô nesse subreddit também, pra mim a resposta é sempre assim, adoro. se você tá se perguntando é porque você foi. Exatamente. A maioria das vezes, se você tem que perguntar se eu sou canalha, é você. Tem um casinho ou outro que a pessoa, não, ok, tudo Se salva. deu certo, mas o resto, Deus me livre. Mas também tem uns que é tipo, eu sou canalha por ter jogado a minha sogra de um trem em movimento? Tipo, que pergunta é essa? Claro que você é o problema da situação. Justo. Nossa, Não, justo. o Let's Not Meet é maravilhoso. E Nossa, eu I Am amo the Let's Not Asshole também é muito bom. Não, eu confundi, é o I Am the Asshole. Mas, aqui, a creepypasta que eu trouxe pra vocês, ela foi postada no No Sleep. Ai, meu Deus. O No Sleep é bom. No Sleep é muito bom. Ela foi postada pelo Robert Mort. E chama Ouvi um podcast sobre crimes reais. Sobre mim. Ih. Ok. Pode começar? Vocês estão prontos? Sim, só vai, estou pronta. Muitíssima. Bora lá. Essa Marina viu no TikTok, hein? Ela quer saber o final. Eu vi tipo 1 minuto da creepypasta e depois eu não consegui achar de jeito nenhum. Eu tô me coçando pra saber como é que ela acaba. Nem começou e eu já quero saber também. Vamos lá, É. estamos preparadas. Eu vou ter que baixar todas as minhas 3 personalidades pra poder ler essa creepypasta, então vamos lá. Ai, Meu adoro. Deus, vai ter interpretação. Todas as noites, na minha caminhada pra casa do trabalho, eu ouço podcasts sobre crimes reais. Quem não, né? Quem não? Apesar do meu podcast favorito já ter lançado o episódio dessa semana, o aplicativo dizia que havia um novo. Animado, eu apertei o play. Aí entra a voz da Nath narrando o Pátria Amada. Não, tô zoando. Era uma cidade pequena, do tipo que ainda tem lojas de mamãe e papai na rua. Do tipo onde todo mundo sabe seu nome. Mas mal sabiam os moradores que logo seriam abalados por um crime horrível. Eu parei no Ai, semáforo. O vermelho brilhava na escuridão, brilhando na rua molhada. Um SUV preto passou. À minha frente, as luzes azuis estranhas de geladeiras
brilhavam de dentro de uma delicatessen de esquina. As cadeiras todas em cima das mesas, com os pés pro ar. O sinal mudou pro verde, mandando eu caminhar. O podcast continuou. Aquela noite fria de setembro não foi diferente para a jovem estudante. Ela deixou seu turno na loja local e voltou para casa. Exceto que ela nunca chegou em casa. Jovem estudante, loja local... Porra, cara, isso tava batendo perto. Eu era um estudante de meio período no Franklin Community College e trabalhava na loja de conveniência local. E claro, eu estava voltando para casa. Eu olhei para trás, olhando pro beco atrás do Alessandro's Pizza, que estava tudo escuro, exceto pela luz neon saindo da placa. O podcast continuou. O namorado dela relatou seu desaparecimento no dia seguinte. A cidade realizou uma busca liderada por voluntários, e depois de 2 dias, eles encontraram algo. O pavor se formou no meu estômago, antecipando um corpo. Mas o que ele disse em seguida foi muito pior. Lavado na margem do lago Worthington, eles encontraram um par de tênis Converse vermelho, tamanho número 9. Gente, desculpa, eu não sei qual é o tamanho número 9 correspondente ao Brasil. É 40 ou 41. Eu parei, eu olhei meu tênis Converse vermelho, úmidos da chuva. Que diabos! Meu coração tava batendo forte. O podcast continuou. Os sapatos foram enviados a um analista forense que compararia seu padrão de uso com um outro par de sapatos dela para tentar determinar se pertenciam à vítima. Um som estrondoso me fez pular. Eu me virei para ver um SUV escuro virando à esquerda no cruzamento. Eu não tinha visto esse carro alguns minutos atrás. Talvez ele esteja me seguindo e... O carro passou por mim e desapareceu na escuridão. Ah, vamos, Sarah, se recomponha. O tênis Converse é tão popular. Um pouco fora de moda, mas mesmo assim... 9 é um tamanho de sapato feminino comum. Mais ou menos. Brinks. Aqui fora tá? Parem de verdade. me ofender nesse podcast. Eu sei, foi só Eu me pelo... senti ofendida também, porque tênis Converse não está fora de moda, todo Não, mundo não tá usa. mesmo, gente. Ainda tá usando, sim. Nunca sai de moda. É um clássico. É um clássico e tem um motivo pra ele ser clássico, gente. É porque ele é Sim. maravilhoso e tá sempre na Meça moda. suas palavras, creepypasta. Robert, você não me ofenda, Robert. Respeite nossa história, Robert. E que estudante universitário não tem um tipo de emprego? O que? Você acha que tá ouvindo algum tipo de profecia sobre sua própria morte? Tá bom, certo. Depois de algumas semanas, os resultados voltaram. O analista tinha certeza. Os sapatos pertenciam a ninguém menos do que Sarah Campbell. O sangue sumiu do meu rosto. Sarah Campbell. Meu nome. Que porra... Tipo... Eu não tive tempo pra pensar. Eu me forcei a me mover. Eu comecei a correr e as pequenas lojas se transformaram em um borrão colorido. Corre, Saara, corre. A busca no lago veio vazia. Sem um corpo, um crime é difícil de resolver. Mas a polícia não desistiu. E, finalmente, uma testemunha se apresentou. Alguém tinha visto um carro estacionado no lago naquela noite, por volta das 2 da manhã. Um SUV preto, com janelas escurecidas. Não. Que diabo tá acontecendo? Eu me virei. A rua estava vazia, sem pessoas, sem carros, sem testemunhas. Disse a vozinha no fundo da minha mente, aquela que assistiu a muitos programas de crimes reais. Meus olhos varreram as lojas, tudo fechado. O podcast continuou. Haviam 6 SUVs pretas combinando com a descrição das testemunhas na área de Franklin. Mas um deles, em particular, chamou a atenção do detetive Nolan. Pertencia a John Kelly, um criminoso sexual registrado. Gente, agora tem uma onomatopeia aqui que eu não vou fazer, porque é... Ram, pam, pam, pam. Parece vrum, pam, 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 pam. Parece baile, tipo música, um funk, sabe? Um funk, tipo...
Vrum, Param, pam, 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 pam. pam, 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 pam. Mas tudo bem, perdoe as piadelas. Eu tô com Os- dó da Sarah. Eu também. Eu tô vamos ver o que acontece com ela antes da gente ter dó dela. É verdade, vai que ela é o embuste da situação, a gente não sabe. Não é? Hum. Tô ficando preocupada, mas vai que ela que é o problema. O problema pode estar nela. E aí, vamos lá. Meça suas palavras, Sarah, né? O som era tão suave que quase não o ouvi por cima da voz do podcast. Eu me virei e lá estava, 2 faróis brancos estridentes atrás de mim, vindo de um SUV Eita preto. porra. Eu forcei minhas pernas a correr o mais rápido. O carro não acelerou. Ele veio devagar ao longo, lentamente tomando seu tempo, como se o motorista soubesse que poderia me pegar. Não importa o que. Eu olhei para trás, tentando vê-lo por trás do para-brisa escuro. Mas os faróis estavam brilhantes demais para ver qualquer coisa. O podcast dizia: Kelly não era apenas um criminoso sexual registrado. Ele foi condenado por agredir uma mulher com quem trabalhava, que tinha vários piercings e cabelo escuro curto, assim como Sarah. O carro se arrastou pela estrada, perseguindo-me como uma leoa persegue sua presa. Eu virei à esquerda para a nossa rua residencial escura. Só mais alguns passos. Os faróis brilharam sobre mim, iluminando minha sombra correndo na calçada. Eu não olhei para trás, eu só corri o mais rápido que eu pude. A casinha marrom com as venezianas amarelas apareceu. Eu corri pela grama, pegando as chaves no bolso. Eu abri a porta e bati atrás de mim. Então eu girei a trava, desabei contra a porta e comecei a chorar. Ouvi o barulho do carro passando pela nossa casa, continuando pela estrada. Mas eu não estava segura. Gabe ainda não estava em casa e eu estava sozinha, em uma casa escura, com alguém dirigindo pela rua que sabia exatamente onde eu morava. Ainda soluçando, eu verifiquei todas as fechaduras. Então eu liguei para Gabe, que me garantiu que estava a 5 minutos de distância. Fiz meu caminho pelo corredor escuro e fui pro banheiro. Então coloquei meu telefone no balcão, peguei um punhado de lenços e comecei a suar no nariz. A Sarah não é ok. Detalhe, um detalhe Prioridades. estranho. Prioridades. Um detalhe estranho no meio dessa tour toda, mas tudo bem. De repente era super úmido onde ela deve ser inglesa, pela numeração do sapato. Se ela é inglesa, ela deve ser super úmido lá e ela precisa de lenços. Rinite. Rinite. Nietzsche. Eu escutei um barulho e eu pulei, virando ao redor. Mas não estava vindo de fora da porta. A tela do meu celular acendeu e o podcast ainda estava tocando. Eu devo ter acertado quando desliguei o telefone. Ele saltou vários minutos para frente de acordo com o indicador do player. O que acha que aconteceu com Sarah? A voz perguntou. Eu estendi a mão para desligá-lo. Bom, ela me disse que queria fugir antes. E eu parei, eu congelei. Era a voz de Gabe, claro como um dia, vindo dos alto-falantes. Ela fugiu? Por quê? Perguntou a voz. Bom, ela não estava feliz com suas notas, seus trabalhos, seus pais. Ela me disse que às vezes ela sonhava em apenas mudar para algum estado aleatório e deixar tudo para trás. Eu congelei olhando para o espelho. Eu nunca disse isso, nunca. Gabe tava Linda mentindo. mãe. Foi o Gabe. Assassino Gente. maldito! Aproveitou que ela estava sendo seguida e fez isso. Meu Deus. O podcast continuou. Quer dizer, isso foi doloroso pra mim como namorado dela, sabe? Eu pensei que nós íamos nos casar um dia, mas aparentemente ela não sentiu mesmo. Isso coração- nada fazido. Meu coração tava batendo nos meus ouvidos. Então você acha que ela acabou de fugir da cidade e está vivendo sua vida feliz em outro lugar, em vez de ser sequestrada ou assassinada? Então uma pausa. Sim, exatamente isso que eu penso. É o Josh Powell aí. O host do podcast continuou. Pessoal, isso é tudo por agora. Obrigado aos nossos ouvintes. Eu olhei para o meu reflexo, tudo desmoronando de uma vez. Minha mente tentando correr e entender o que significava, e então a porta da frente se abriu, e passos soaram lá fora. Sarah, eu tô de volta. Eu me afastei da porta. Sarah? Os meus olhos caíram na janela.
Eu corri até ela, girei a fechadura e eu a abri. Então, eu virei a perna, puxei-me pela janela e corri o mais rápido que eu pude. Ao plot twist. Ban. Ela fugiu e o Gabe tava certo. Ah, meu Deus! Gente, Mas não, como? Onde é que ela tá? Onde é que tá a Sarah? Bom, não Ele temos não uma tá- parte 2. Meu Deus! Gente, é um desses loopings de viagem no tempo. Tipo, ela ouve e aí ela faz e a profecia se autoconcretiza porque ela ouviu o futuro dela. Aham. Meu Deus! Sarah, volta, Sarah. A gente Volta, precisa saber o que Sarah. aconteceu com pelo amor você. de Deus, Sarah. Será Sarah, que os o Gabe... Stars não. Sarah. Converse não é o calçado apropriado pra você correr, Sarah. Então, Não. mas aí entra a questão. Será que ela deixou o Converse no lago porque... pra concretizar o resto? Será que ela foi pego pelo cara do SUV? Ou pra despistar o Olha. Gabe. Pra Ou, despistar o Gabe? ou ela correndo do Gabe, ela foi pega pelo cara da SUV. Ou pra incriminar ele, porque ela achou que ela fosse ser morta por ele. Fica aqui as nossas teorias. Gente. E, gente, hoje temos a participação especial de Sarah, que está vindo aqui no Sarah. podcast dizer Pode pra entrar, gente Sarah. o que aconteceu. Pode- Pode entrar, Sarah. Ela veio contar pra gente a versão dela dessa situação. Essa Gente, creepypasta mexeu comigo, ela mexeu com o meu ecossistema, viu? Gente, eu tô chocada. Eu fico sempre perdida com essas histórias de looping, tipo, looping do tempo, tipo, isso está acontecendo porque eu vi meu futuro, ou isso ia acontecer de qualquer jeito. Isso é muito dark. Uhum. é isso que eu ia falar. Só que eu tava pensando em outra série. Eu não sei. Mas é muito dark mesmo. É muito dark. É. Nossa, eu tô embasbacada. De repente, a Sarah cresceu, foi pra Hollywood e foi estudar cinema e ela fez Dark. Ela que é a Ou, roteirista não, de Dark. Sarah virou Sarah Michelle Gellar, Buffy a Caça-Vampiros. Essa é a melhor. Ela está lá caçando vampiros. Essa. Aí, matou sua curiosidade de saber o que aconteceu com a Sarah? Matou minha curiosidade. Minha não, Agora gente, sim. não sabe o que aconteceu com a Sarah. O que aconteceu com ela, gente? Pra onde ela foi? Ela correu pra onde? É. Bom, Não eu vou mandar uma mensagem aqui pro Robert e pedir uma parte 2, uma atualização desse caso. Vamos lá, Fala que Robert. isso tem. A gente quer saber qual a melhor coisa que a gente pode fazer na situação dessa. Imagina, você começa a ouvir o Patamada Criminal e de repente a história é igualzinha à sua. Cara, imagina. Que bizarro. Então, gente, o que vocês fariam? É isso que eu ia perguntar pra vocês. O que vocês fariam se vocês soubessem que a pessoa que entrou em casa, tipo, você é a Sarah, e daí tá o Gabe, chega em casa e você acha que ele vai te matar. E você precisa fugir. Tipo, pra onde você vai? O que você faz? Qual que seriam os seus próximos passos? Você vai pra polícia? Porque você não pode ir pra polícia. Você vai falar o quê pra polícia? Ele vai me matar porque eu ouvi no podcast? Então. Polícia Eu vai tenho achar que você é zero louco. controle de impulso. Se eu tô lá, tipo, eu escuto que o Zanella vai me matar e ele entra em casa, eu falo, por que você vai me matar? E aí a gente começa a tretar. Olha, eu faço a mesma coisa. Pra quem te disse que eu vou fugir de casa? Me explica aqui, já com a faca na mão. Exatamente. É tipo, aí você toma cuidado, porque eu sou louca. Eu vou te matar, eu sou louca. Não Gente, eu tenta sou me de- matar, não. Eu sou diferente. Provavelmente na hora que eu escutasse ele entrando pela porta, eu estaria desmaiado. Porque a visão ficou toda branca, eu prendi a respiração e não consegui respirar e desmaiei. O feio ia ser igual aqueles bode que fica assustado e desmaia. Isso mesmo. Ia cair a Ai. pressão na hora, ia ficar tudo branco. Eu falei assim, meu Deus, tô morrendo. É provável. É verdade. Olha, eu falo que isso jamais ia acontecer comigo, que eu ia fugir, que eu ia fazer isso e aquilo, só que na hora ali eu ia ser igual o feio, ia desmaiar. Eu ia falar, ai, não sei. A boca ficou branca. É. Aí eu ia começar um confronto choroso. Eu nunca consigo não chorar quando eu estou confrontando alguém. Você tipo, ai, você quer me matar? O que eu te fiz? Eu te trago comida. Natália do Patramada. Achei que tava tudo bem, gente. Eu achei que tava tudo bem. Agora você quer me matar? Como assim?
Homem Mas é tudo voltando- igual, né? E já começa a falar um monte ali. Voltando um pouquinho, se vocês vissem que tem um episódio novo do podcast que vocês escutam sobre True Crime e começassem a descrever a sua ida pra casa, o que vocês fariam? Antes de chegar em casa e de escutar o finalzinho, que você percebeu que é sobre você. Ai, gente, o que você faz numa situação dessa? Eu não sei. Eu Ah, acho eu que paro no eu. primeiro posto policial e ligo pra alguém me buscar. Tem alguém de confiança. O que não ia ajudar muito, né? Porque Eu acho que eu ia achar que é tipo uma ameaça, sabe? Que alguém ou me trollando ou me ameaçando, assim, tipo, mano, o que você tá contando aí a minha vida? Como se, tipo, algo. Você quer dizer que algo horrível vai acontecer comigo? E aí? Exato. Por que você É. está me ameaçando? Te conheço? Pra Eu ia achar que era a tentar, pegadinha do malandro, gente. tentar contrariar o podcast. Tipo, a pessoa virou. O Felipe virou à direita, eu ia tentar virar pra esquerda, sabe? Tipo, Deixa eu fazer um caminho diferente. não sei. faria a mesma Já- coisa também. Mas já pensou se, enquanto você tá fazendo, o podcast tá narrando? Tipo, ele ia virar à esquerda, mas na verdade ele virou à direita. Nossa. Tipo, enquanto você tá tentando despistar, o podcast tá em tempo real. Tem um filme com o Will Ferrell e a Maggie Gyllenhaal. Chama... Eu não sei qual que é o título em português. Stranger Than Fiction. É mais estranho que a ficção. E é sobre uma escritora. E ela tá com um bloqueio criativo. E daí ela começa a criar uma história na cabeça dela. E ele tá com... É a história dele. E ele ouve ela escrevendo a história dele. Que em uma Uhum, certa bem parte legal. ela fala assim, ele vai morrer, aí ele fica, não, eu tenho que achar essa mulher pra falar pra ela que eu não vou morrer, não. É, então, tem umas coisas assim. Faz tempo que eu vi esse filme, mas é um filme super gostosinho de ver e é bem bonitinho com a. Quem que faz a escritora? É a Emma Thompson. Nossa, Ela tá ótima nesse filme. nunca assisti. Uhum. Eu também não, nem tinha ouvido falar. Fica a dica. É um filme meio independente, assim, meio, sabe, indie. É um filme indie. Tem toda uma teoria do realismo mágico que a nossa vida é só um sonho, né? Tipo, que a nossa vida é uma grande Sim. ficção. Gente, a Assim. minha é um pesadelo, tá na hora de eu acordar, não aguento mais. Se isso aqui é uma Que simulação, sonho a é gente esse que eu só devia tá pago melhorzinho, boleto e né? tento emagrecer? Meninas, Exatamente. eu trouxe mais uma creepypasta pra vocês, e essa também é, ó, mind blowing. Ai, queremos, conte. Chama Conta porque eu preciso parar de pensar no que aconteceu com a menina. Meu marido trouxe pra casa uma filha falsa. Ai, meu Deus. Ah. Essa não é minha filha. Isso era tudo que eu conseguia pensar. Querida, disse meu marido, tá tudo bem? Quem é essa? Eu disse olhando pra garotinha que eu nunca tinha visto antes, parada na minha casa, vestida com as roupas da minha filha. Aonde tá Lisa? Meu marido me deu um olhar preocupado, e a garota que não era Lisa parecia positivamente aterrorizada. O que você quer dizer? Disse ele. Você tá se sentindo bem? Por que ele estava fugindo da minha pergunta? Por que ele não podia simplesmente responder ela? Eu respirei fundo e tentei manter a calma. Eu vou ficar bem, eu disse, assim que você me disser aonde tá minha filha. Meu marido franziu a testa e os olhos da garotinha se encheram de umidade. Meu marido colocou a mão protetora sobre o seu ombro e inclinou para sussurrar em seu ouvido. Querida, vai lá pro seu quarto, disse ele. Mamãe não tá se sentindo bem. A garota não perdeu tempo em fazer o que ele disse. Ela agarrou seus livros escolares contra o peito e passou por mim, correndo pelas escadas. Eu ouvi a porta do quarto da minha filha bater. O rosto do meu marido era uma mistura de pena e raiva contida. Você não tá tomando sua medicação? Ele disse. Não tenta negar, vai, eu posso ver nos seus olhos. Eu acenei com a mão em um gesto de desdém. Eu não preciso deles, eu disse. Eles deixam minha mente confusa. A raiva no rosto do meu marido tornou-se menos contida. As linhas de expressão bem marcadas sob seus lábios se aprofundaram. Você se lembra do que aconteceu a última vez que você disse isso? Ele perguntou. Tá, a sugestão foi o suficiente.
Um enxame de imagens despedaçadas e confusas inundou minha mente, como a onda de náuseas que vem antes do vômito. Meu marido gritando, coberto de sangue. Olha o que você me fez fazer, ele disse gritando. Olha o que você me fez fazer! Senti o chão se inclinar abaixo de mim e antes que eu soubesse o que tinha acontecido, eu me vi caindo para trás nos braços do meu marido. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto e meu corpo convulsionou em soluços violentos. Meu marido gentilmente escovou o meu cabelo e sussurrou no meu ouvido. Shhh, não é real, querida. Eu prometo que não é real. Eu silenciosamente assenti com a cabeça e deixei que ele me levasse até o nosso quarto e me deitei suavemente na cama. Ele caminhou até a cômoda onde guardava o coquetel de drogas que eu tomava todos os dias para manter a minha sanidade, e eu engoli com gratidão. Logo minha mente estava ficando confusa. Eu podia me sentir tornando um zumbi flexível que podia ouvir qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Claro que eu sabia que estava errado, que aquela garota não era Lisa. Eu sabia que não era eu quem tinha enlouquecido pela morte de nossa filha, mas sim o meu marido. Eu sabia que ele havia sequestrado aquela garota quando ela era uma criança e fez uma lavagem cerebral nela para acreditar que ela era a Lisa. Ai, é Nazaré. Mas, mais importante, eu sabia que se eu não tomasse as minhas pílulas, se eu destruísse sua ilusão precariamente construída, ele mataria a garota e começaria tudo de novo. Assim como ele fez da última vez. Meu Deus. Mano. Jeito. Quando você começou a contar, eu achei que fosse. Tem uma síndrome que o Oliver Sacks conta num dos livros dele que chama Capgras Síndrome, né? Que a pessoa, ela tem algum transtorno neurológico que ninguém sabe o que ela acorda achando que todas as pessoas na vida dela são impostores, são tipo figurantes que alguém colocou pra substituir as pessoas da vida dela, sabe? Nossa, Como que que é o bizarro. nome dessa síndrome? Perguntando pra uma amiga. É Capgras Síndrome ou delírio de Capgras. Capgras era o sobrenome, eu não sei o primeiro nome do médico, mas era o sobrenome dele. E é isso, Capgras. um belo dia você acorda achando que, tipo, todas as pessoas, sua mãe, sua família, todo mundo, tipo, foi substituído por figurantes, que são idênticos às pessoas da sua família. Mas eles não são a sua família. Nossa, que bizarro. É assim eu que achei nasce as fosse teorias de assim, né? conspiração. Que a Avril Lavigne tá morta, que o Paul McCartney tá morto. Eu achei que fosse isso, mas era muito pior. Então, Maluco, gente. E o que é pior dessa creepypasta é que a gente que cobre true crime, a gente sabe que é super verossímil. então, Tipo, ficar dopada e o Que já capaz acontece. criando Tanto filhas. que é extremamente difícil quando a gente tem caso de sequestro, ou casos de, tipo, pessoas que são mantidas em cárcere privado por muito tempo. É você saber, tipo, até que ponto a esposa, porque normalmente é homem que faz isso, né? Mas saber até que ponto a esposa ela é vítima, mais uma vítima do cara, ou se ela é, tipo, parceira do cara na maldade aí. Então, É. assim, super pode acontecer, gente. normalmente elas são parceiras. Ou elas são aquelas. Elas são aquela. Elas começam como vítima, mas depois elas vão meio que pegando gosto pela coisa, que nem a Myra Hidley e a Rose West. E daí, tanto que as vítimas falam que elas são os homens, eles são os mais. Eles abusam mais sexualmente, mas as mulheres são as mais cruéis, as mais sádicas na tortura. Daí elas começam a ficar com mais raiva da pessoa. Da menina que tá sendo abusada, ou da pessoa que da vítima que tá sendo abusada pelo marido, começa a dar ciúme do marido, começa a dar raiva e elas começam meio que descobrir o sadismo. É bem complicado isso. Eu acho que é caso a caso, que você pega, tipo, era Joseph Fritz o nome do cara? Aquele cara que manteve a própria filha em cativeiro? Por, tipo, uma cota, assim? Sim. A mãe, tipo, ela em nenhum momento se envolveu, tanto que até hoje a galera não sabe como a mãe não sabia. E se de fato a mãe não sabia, né? Porque assim, como é que você vive, tipo, com o seu marido, a casa de vocês não é tão grande, mas tem um quarto que você nunca pode entrar e você não questiona. Um porão inteiro, tipo um apartamento. Não era Sim, e só você um não quarto, era um questiona. apartamento no porão.
Porque ele falava que era onde ele tinha a paz de espírito dele, uma coisa assim, que ele queria fazer os projetos dele. E você nunca vai entrar, você percebe que tem comida a menos, porque se você é a mulher da casa, você sabe o que eles estão comendo. Exatamente. tem- Você que faz as compras normalmente. Porque Uhum. até hoje a galera não sabe, porque assim, a menina, depois que ela foi liberta, ela fala que ela nunca viu a mãe dela. Tipo, então, assim, a mãe dela nunca interagiu com ela face a face nesse período que a menina ficou no próprio porão da casa. Mas, mano, como que você não vai saber, sabe? Tipo, qual o nível de, tipo, negação da sua própria vida você tem que estar? Eu acho que Tipo, aquela É. questão de é melhor você não perguntar do que É. você perguntar e ouvir a resposta, sabe? E É. eu acho que elas tinham, eu acho que tanto os outros filhos quanto a mãe tinham muito medo dele. E, mano, Então, ficava aparecendo bebê na porta, né? Os bebês que ela tinha. os Ela bebês que veio ela tinha aqui, ficava aparecendo na porta. jogaram o bebê e correram. Tipo, mano. Cara, Faz todo Ah, realmente. sentido. A pessoa tem que estar muito descolada da realidade, falar assim, eu não quero mesmo saber, porque é pior eu saber, pra Uhum. não ir atrás de saber o que tá acontecendo. Mas eu acho que é uma atitude que muita mulher tinha que ter para a própria preservação, porque tipo, se você vai contra o seu marido e ele te larga, muitas vezes você não sabe, você não tem se você é dona de casa, você não tem a sua independência financeira, você não tem se ele é uma pessoa poderosa como o Fritzl era, assim, na sociedade, era uma pessoa bem relacionada, Bem você fica com vista, né? medo, né? Você fica com medo. Realmente. é. Nossa, é Ai, muito bizarro E gente, às pensar vezes a nisso, né? pessoa ser largada ainda é o menos pior que pode acontecer com ela. É. exatamente. Não, é Exatamente. bizarro. Eu fico pensando, a segunda creepypasta me pegou mais porque ela é mais verossímil. A primeira, eu gosto Sim. do exercício do e se, né? Tipo, essa pegada meio maluca de viagem no tempo, universos paralelos, o que você faz, né? Eu acho Mas a legal o segunda pode exercício. real acontecer. Exato. A Sim. segunda poderiam ser algumas das esposas de casos que a gente traz, sabe? A gente fica tipo, ouch. Bateu fundo essa. Bateu. Bom, eu tenho Ai, mais gente. uma aqui, só que eu acabei de ver que ela tem uma atualização, cara. Bom, Vai, bora? Eita. só vai. Vamos lá. Bora. Meu marido desaparecido voltou pra casa, mas eu só sei que não é ele. Esse foi escrito pelo Writing with L, escrevendo com L. Meu marido desapareceu há 6 meses. Apenas saiu pra trabalhar um dia e nunca mais voltou pra casa. Foi um choque horrível pra todo mundo do bairro, porque coisas assim simplesmente não aconteciam em nosso pequeno subúrbio de Cerca Branca. A polícia iniciou uma investigação e a vigilância do bairro enviou equipes de busca, mas ninguém nunca encontrou nenhuma evidência para indicar o que havia acontecido com ele. Nossas famílias ficaram devastadas. Recentemente, os cartazes desaparecidos foram retirados ou cobertos com papel. As atualizações da polícia tornaram-se menos frequentes e diminuíram. Aceitei que, por mais difícil que fosse admitir, meu Rick não voltaria. Até que ele fez. Uma semana atrás, eu estava no Jardim dos Fundos regando minhas petúnias quando ouvi o portão do jardim petúnias. se abrir. Desculpa, Eu- achei tão. Tava lá regando minhas petúnias. De boa, ligando as petúnias. Eu empurrei minha cabeça naquela direção e lá estava ele. Exatamente o mesmo que ele era no dia que desapareceu. O mesmo cabelo loiro varrido pelo vento e os olhos azuis brilhantes. O mesmo cacho em seus lábios rosados. Eu estava em choque. Nossas famílias choraram por ele e ainda assim, lá estava ele, parado em nosso jardim como se tivesse acabado de sair para pegar leite ou algo assim. Quando eu perguntei onde ele estava, ele disse que não sabia. Ele não conseguia se lembrar de nada sobre os últimos 6 meses. Todos os nossos familiares e amigos estão fora de si de alegria. Quase não conseguem acreditar. Mas é só isso. Eu não acredito. Olha, eu entendo o quão louco tudo isso parece. Eu entendo. Nossas famílias nunca acreditariam em mim. Eu não posso ir à polícia a menos que queira acabar com uma camisa de força. Mas eu só aceitei que o homem dormindo ao meu lado não é meu marido. Eu não sei o que fazer. Eu sei que deveria estar feliz, mas eu não tô.
Eu tô aterrorizada. Eu não sei muito sobre nada sobrenatural ou paranormal. Nem gosto de assistir filmes de terror, mas algo sobre toda essa situação fez a minha pele arrepiar. Apenas deixa eu explicar porque eu tenho tanta certeza. Uma vez que eu tenha feito isso, eu espero que um de vocês acredite em mim. E você será capaz de me dizer o que fazer. Na manhã depois que Rick, entre aspas, chegou em casa, eu fiz uma xícara de chá para ele. Quando eu entreguei a ele me deu o sorriso mais brilhante. Ele então pegou um cubo de açúcar do prato sobre a mesa e jogou na xícara. Nossa casa estava um caos com seu retorno, e eu ainda estava em choque. Então, eu não pensei muito nisso na época, mas isso vem se repetindo na minha mente desde então. Eu sei que não parece muito significativo, mas meu marido nunca colocou açúcar no chá. Ele sempre foi inflexível, que arruina o sabor, e ele fica tão frustrado que se eu colocasse açúcar em sua xícara por acidente. E no entanto, esse homem colocou açúcar. Depois foi o golfe. Alguns dias atrás, quando ele estava visitando a mãe, eu gravei um torneio de golfe que estava passando na TV. Era um dos jogadores de golfe favoritos de Rick que estava competindo, e ele nunca perdeu. Uma vez, ele até pulou um jantar de aniversário apenas para assistir a um campeonato. Só que, quando ele voltou da casa dos pais e eu contei o que tinha acontecido, ele pareceu despreocupado? Tipo, ele disse obrigado e tudo mais, e então ele perguntou se eu queria jantar. Ele nem assistiu, e isso é tão fora do personagem pra ele. Então, uma noite eu acordei por volta das 2 da manhã, e eu vi o rosto de Rick a centímetros do meu apenas olhando pra mim com esses olhos vazios. Eu meio que dei essa risada nervosa e perguntei: amor, o que você tá fazendo? E ele não respondeu. Por uns 30 segundos sólidos, ele apenas olhou, quase como se estivesse olhando através de mim. Então ele de repente sorriu e disse: desculpa, querida. Às vezes eu simplesmente não consigo acreditar que isso é real. Então ele simplesmente rolou pro lado e foi dormir. Eu mesma não dormi muito depois pensando nisso. Gente, que paura desse maluco. Cara, eu fico Total. pensando nisso, é muito bizarro, cara. Imagina se acorda de madrugada e a pessoa que tá do seu lado tá te olhando. Já Eu é já não muito acho que ela é creepy quem isso. você acha que é. Aham. Mas eu acho que essa pessoa é a típica pessoa americana, porque eu duvido, mas duvido que uma latina ia ver o homem chegando depois de 6 meses e eu não ia sair voando com as cadeiras dentro de casa, batendo no homem, jogando tudo que tem dentro de casa dentro nesse homem. Onde é que você Nossa, estava, isso- seu O que corno, filho de aconteceu? uma Não sabe o que puta? aconteceu, caramba, Ah, filho não da mãe. sabe o caramba! Eu quero saber quem é ela e a vizinhança toda vendo já o barraco Aquele comer, né? esse homem não é mais meu marido. Nunca mais eu quero ver esse homem na minha frente. Não entra dentro de casa! 6 meses sem pensão pros seus filhos! Nossa, Agora gente, que você tá não, bem, você tá bem, você não põe mais o pé dentro. Eu quase morri de chorar por você. depois de algumas semanas, pra mim, pelo menos o segredo da fechadura já ia ter mudado. Já ser outra chave. Não ia conseguir entrar, sabe? E se eu tivesse podando minhas petúnias, eu jogava as petúnias no boy. Toma aqui, você enfia no cu essas petúnias. É isso. Você tem que fazer igual ela tem que fazer igual o Chandler fez no Friends, quando o Joey se mudou e ele pegou um novo cara pra dividir o apartamento, e daí depois o cara não queria sair. Daí o que eles fizeram? O Joey simplesmente mudou de volta pro apartamento. E quando o cara novo bateu na porta e falou: ué, por que você tá de volta nesse apartamento? Eu que moro aqui agora. Daí o Chandler e o Joey começou: não, amigo, você se mudou, você não lembra? E começa a falar isso, tipo, não, você não é meu marido, você se mudou, você não lembra disso que aconteceu? E dá um perdido no homem. Muda as fechaduras, tudo. Exatamente. Faz um gaslighting brabo na pessoa. Às vezes, Não aceita a de gente volta, é contra gaslighting, gente, mas se você tiver que escolher entre ser filha da puta e se manter viva, seja filha da puta. Seja filho da Sim, real. Sim.
Eu Só pra concordo. salvar a certeza. sua vida? Ela tem um motivo muito maior pra ficar assustada desse jeito. Bom, devia ter espancado o cara na hora que chegou, né? Mas vamos lá. Ai, meu Deus, lá vamos lá. Ontem, cerca de uma semana depois que ele voltou pra casa, o bairro deu uma festa de rua pra comemorar seu retorno. Todos da nossa rua e das ruas de ambos os lados apareceram pra vê-lo dizer o quão felizes estavam por ele estar bem. Quando ele não estava com o braço em volta da minha cintura, ele estava por aí, conversando amigavelmente com cada um de nossos vizinhos, até mesmo com as crianças. Jackson, o filho da nossa vizinha Sally, queria brincar de esconde-esconde, e Rick brincava alegremente com um sorriso no rosto. Agora, meu marido nunca fez isso. Rick sempre disse que não gostava de crianças, é por isso que nunca tivemos uma. Então, ele nunca quis brincar com nenhuma das crianças da vizinhança. Especialmente não Jackson. O último prego no caixão, proverbialmente falando, foi Sally. Ainda essa manhã ela veio bater a nossa porta. A desculpa dela era a bandeja de brownies que ela carregava. Mas acho que ela só queria abrir caminho para a nossa manhã para que ela pudesse ver por si mesma qual era a situação. Depois que ela saiu, eu a chamei de intrometida. Rick riu, É mesmo. beijou minha cabeça e concordou comigo. Foi quando eu tive a certeza de que não poderia ser realmente Rick. Ele sempre ficava tão bravo sempre que eu insultava a Sally. Como se eu não tivesse o direito de odiá-la. Embora ela estivesse transando com meu marido por anos. Mas hoje não foi nada disso. Ele nem Gente, tentou assim, desculpa, mas defendê-la. pra mim, esse segundo cara é muito melhor. Ele gosta de açúcar, ele não gosta de golfe. Calma, Ai, calma. meu Deus. Eu pararia de reclamar se fosse ela. Tipo, ó, benção a gente não. Não, ele deu uma melhorada, né? É. Talvez ela devesse só agradecer e aceitar. De repente ele foi naqueles retiros que você toma ayahuasca, sabe? Fica uma pessoa melhor. Então por isso que ele não lembra de nada que ele estava fazendo nesses 6 meses, voltou uma pessoa melhor. Sim. Não, ó, eu sei que você deve estar pensando, se ele sofreu um acidente ou algo assim, ele pode ter sofrido algum tipo de lesão cerebral traumática que o fez esquecer de algumas coisas sobre a sua vida. Talvez até mudar a sua personalidade. E essa é a última explicação válida e razoável. Não tenho dúvidas de que é o que a polícia me diria se eu denunciasse tudo isso. Mas sabe por que eu tenho tanta absoluta certeza de que aquele homem não é o meu marido? Ele não tem uma cicatriz. Se ele fosse realmente Rick, ele teria uma cicatriz no lado da testa, em forma de taco de golfe que eu bati nele. Mas não tem nada. Não tem uma marca. Honestamente, eu tô tão perto de sair hoje à noite pra desenterrar as minhas petúnias só pra ter certeza de que ele ainda tá lá embaixo. Não sei com quem eu tô dividindo a cama, mas eu sei que não é o meu marido. Então, Deus. o que diabos eu vou fazer? Gente, você fica quieta, amiga. Fica quieta. Meu Deus, eu amei essa história. Que ele disse que é um filho da puta. Adorei! Gente, Então. Gente, fica quieta e se faz de louca, amiga. Mete o O louco. plot. Todos mortos assim, bonzinho. Olha, eu não sabia que tinha uma parte 2 porque ela foi lançada 2 meses atrás. meu Deus, olha lá. Ah, eu vou precisar sair, gente. Ah, mas... Ah. Vocês me desculpem. Agora eu vou ficar curiosa. Vai Bom, ficar curiosa. Pra você ficar sabendo, você tem que ouvir o Terror na Esquina. Vou ouvir junto com os ouvintes. Sim. Gente, muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer receber vocês aqui. Ah, eu E adorei voltem, também. viu? Voltamos, é só agradece. pedir, só perguntar. É só ele chamar. convidar, é. Beijo, Vai beijo. tranquilo. Boa Gato. sorte, viu? Boa sorte no seu rolê. Bom, agora minha reação vai ser tão genuína quanto a de vocês, porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Ai, meu Deus. Meu marido desaparecido voltou pra casa, mas eu não sei... Mas eu sei que não é realmente ele, parte 2. Oi, pessoal. Eu quero agradecer a todos pela preocupação e apoio, embora eu não esteja dando o meu nome verdadeiro.
Obviamente, eu assumi um grande risco ao contar isso a alguém. E eu estou muito grata por todos terem tentado ser úteis. Sinto muito pelo atraso na atualização. Eu tive algumas coisas para descobrir. Então eu vou começar o que eu sei. 1. Meu marido tá morto. No final, eu decidi não desenterrar as petúnias. Foi uma noção precipitada e desaconselhável que abandonei desde então porque eu percebi o quanto as coisas poderiam ficar piores se eu fosse pega. Eu tenho sido esperta sobre a coisa toda até agora, e eu não estou disposto a jogar tudo fora. É um risco muito grande. No entanto, eu examinei minuciosamente as flores e a terra ao redor delas em busca de qualquer sinal de perturbação. Mas eu não encontrei nada. Claro que eu não encontrei nada. Não sei o que eu pensei que tivesse acontecido. Que meu jardim era uma espécie de pet cemetery e meu marido tinha voltado do além? Mesmo pra mim, de todas as pessoas, isso parece loucura. Não, meu marido tá morto. No meu coração, eu sei disso sem sombra de dúvida, o que significa que quem está na minha cozinha agora é um completo estranho. 2. Ele se parece e soa exatamente como Rick. Seus próprios pais nem percebem a diferença, pelo amor de Deus. Mas ele não age como ele. O que me diz novamente que ele é um estranho, que ele nunca me conheceu antes disso, e que ele certamente nunca conheceu Rick. Ele não gosta mais das coisas que o Rick gostava. Ele não diz o tipo de coisa que o Rick dizia. Ele não reclama, não levanta a voz, não mente, não faz piadas ou trapaceia. Aí, gente, melhor pessoa. Ah, Já então. aproveita, né? Já tá lá na cama. Já tá morando junto, praticamente casado. Gente, não, já tá. Pra sociedade, você tá casada, amada. Aproveita que esse boy é melhor. É tão difícil. Gente, isso acontece tão poucas vezes na vida. Nunca. É. Olha a frase dela. Francamente, ele é um marido muito melhor do que o Rick jamais foi. Honestamente, quando eu penso assim, eu quase fico tentado a deixar isso pra lá. Tentei deixar pra lá, na verdade. Não me preocupar e apenas aceitar minha nova vida como ela é. Mas eu vejo que eu sou incapaz de deixá-lo ir. Porque, embora esse homem pareça comum, gentil e até razoável, tem uma coisa que ainda me assusta. Para alguém ter tomado o lugar de Rick com tanta confiança, eles teriam que ter certeza de que o verdadeiro Rick não voltaria para complicar os seus planos. Por mais inocente ou sinistro que esses planos possam ser. Quem quer que seja esse homem que está se chamando de Rick, ele certamente deve saber que o Rick tá morto. E se ele sabe disso, eu apostaria tudo que ele também sabe fazer isso. Eu já joguei com a minha vida e minha liberdade antes, e eu não posso fazê-lo novamente. Alguns de vocês sugeriram que Rick poderia ter um gêmeo que, por alguma razão, ele nunca soube. Ou talvez um sósia que viu a sua chance de uma vida mais confortável e a agarrou. Qualquer uma dessas me pareceu a mais próxima do reino da possibilidade. Então, foram as primeiras teorias que me propus a confirmar ou refutar. Um teste de DNA certamente seria capaz de confirmar se esse homem é gêmeo do meu marido ou alguém completamente sem parentesco. Claro, eu dificilmente ia contar a ele sobre isso. Na melhor das hipóteses, ele recusaria. E na pior, bom, eu não queria descobrir. Então, cerca de uma semana depois do meu último post, pedi 2 testes de DNA separados para encontrar parentes e ancestrais e eu os entreguei enquanto o Rick estava trabalhando. Então, algumas noites depois, esperei até que ele estivesse dormindo, realmente dormindo, não meio adormecido e sonhando. Eu puxei alguns fios de seu cabelo, não o suficiente para que fosse perceptível pela manhã, mas em quantidade suficiente. Mandei o pequeno tubo para ser analisado. Para o meu alívio, ele não acordou. Eu não tenho certeza de como eu teria explicado se ele tivesse acordado. Eu mandei o cabelo para a empresa de teste de DNA e eles me disseram que teria que esperar algumas semanas pelos resultados. E nessas 2 semanas as coisas ficaram meio estranhas, digamos. Olha,
Eu notei que o Rick nunca parece comer por vontade própria. Tipo, Eita. ele vai fazer o jantar pra nós dois, mas isso parece mais com o fato de eu mencionar que estou com fome, do que com o próprio desejo dele comer. Ele não lancha entre as refeições, ele nunca vai por um copo de água. Eu nem acho que ele leva alguma coisa com ele pro trabalho, pro almoço. Ai, gente. Credo. Ai, meu Deus, ele é um robô. Ele é o morto. Tô brincando. O morto que voltou, Ai, ele é o meu Deus. zumbi. Não, ele não voltou porque ele não tem a cicatriz. É. Ah, é verdade. É um double dele. Aham. Ah, é o Murilo Benício no clone. E aí a gente volta pra paixão da Natália. Do Murilo Benício, gente. Ai. Olha, tem outra coisa também. O aparador de barba de Rick ainda tá na caixa, exatamente onde ele deixou 6 meses atrás. Coberto de poeira e, obviamente, sem uso. E, no entanto, Rick, entre aspas, está em casa há quase 1 mês. E sua barba não aparece mais, embora ele costumava apará-la 2 vezes por semana. Além disso, o olhar fixo tornou-se uma ocorrência frequente. E não apenas no meio da noite. Eu o pego me observando durante o dia também. De qualquer forma, eu poderia muito bem dizer por que eu estou escrevendo isso agora. Porque não consigo mais entender essa situação. Os testes de DNA voltaram pelo correio essa tarde, antes de Rick voltar ao trabalho. Eu abri rapidamente, ansiosa para ver quem estava incluído na lista de parentes, se havia algum nome que reconhecesse. De qualquer forma, responderia minha pergunta. Só que eu não tenho uma resposta. Tudo que eu tenho são mais perguntas, porque o primeiro teste voltou como inconclusivo. Com uma nota da empresa me dizendo que eu tinha que enviar uma amostra de cabelo viável para que funcionasse. Eu não entendi isso, afinal. Eu mesmo cortaria o cabelo. E o que eles queriam dizer com viável? Mas foi o segundo teste que mais me preocupou, onde deveria haver informações sobre a origem demográfica e regional. Não havia nada. Apenas uma linha de letras pretas impressas soletrando a palavra desconhecido. Onde deveria haver uma lista de parentes ancestrais, não havia ninguém. Não apenas ninguém relacionado a Rick. Não, quero dizer, ninguém. De acordo com o teste de DNA, esse homem não tem parentes. Sem família, sem ancestrais, sem conexões biológicas próximas ou distantes. Isso deveria ser impossível, certo? Como pode uma pessoa existir sem qualquer tipo de relação? E como pode vir do nada? Eu tô digitando isso no computador do escritório, com várias guias abertas em várias pesquisas no Google, enquanto tento descobrir como isso pode ser possível. O teste de DNA está na mesa atrás de mim, provocando-me com a evidência de tudo que eu não sei. E então eu ouço, claro como o dia, vindo da porta atrás de mim. Rebeca? Se eu não soubesse melhor, eu diria que meu coração parou. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Eu nunca a ouvi entrar, nunca ouvi a porta se abrir. Vagamente, no fundo da minha mente, eu lembro que nossa porta range toda vez que se abre. Como eu poderia não ter ouvido? Eu viro por cima do ombro pro não Rick, com um falso sorriso brilhante no rosto. Não, Rick. Ele não tá sorrindo. Seu rosto tá calmo, mas tem algo duro na linha de sua boca que me deixa no limite. Que diabos é isso? Sua voz estava perfeitamente nivelado. Mas algo sobre isso fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Há um tom em sua voz que eu não tinha notado antes. Algo baixo e sutilmente irritante. Mesmo o verdadeiro Rick nunca soou assim. Ele segurou algo, uma sobrancelha arqueada, e quando eu vi o que ele estava segurando, meu estômago despencou. O resultado do teste de DNA. Ai, meu Deus. Bom, acaba assim, não temos mais atualizações. Menina, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. E aí? Quem é o não Rick? Gente, quem é este Murilo Benício? Quem é esse clone Murilo Benício? Gente, eu tô passada. E agora? Nossa, essa segunda parte foi tensa também, hein? Gente, foi tenso Gente, porque ele, como assim ele não tem parente, gente? ele é um robô. Um roubo provável. Provável.
Um clone? A gente só vai saber quando ele lançar mais coisas, eu espero que... Meu Que o- Deus, tá indo de creepypasta pra fanfic, né? A gente tá tipo, e agora? Gente, olha, Felipe, pelo É. amor de Deus, você precisa falar pra gente quando vier o update disso, pra gente ouvir aqui do terror. Porque Eu juro que eu chamo vocês pra fazer um episódio curtinho só pra contar um essa update. Por favor. terceira parte. Sim. Tem um comentário aqui que de 2 meses falou assim, de 2 meses atrás falou assim, a resposta dela pra ele. Era pra ser só uma surpresa. Eu ia fazer uma árvore genealógica pra você, então eu tive que fazer um teste furtivo. Mas eu devo ter errado, porque eles nunca puderam me dar os resultados. Eu tava tentando encontrar um mais confiável. Chama isso de presente pra compartilhar com a sua família agora que você voltou pra casa com segurança. Nossa, gente. Ó, essa. Eu adorei essa desculpa. Eu tô anotando aqui pra usar no futuro, inclusive. Caso apareça um clone do seu marido, né? Não, Então. caso, sei lá, eu tenho que explicar por que meu filho nasceu negro e meu marido é branco, ou filho nasceu japonês. É. Tem outro comentário aqui falando que pode ser uma entidade que se aperfeiçoou da forma do Rick, né? Sim, não Pra tem tomar aquele. o lugar Como que é o dele. nome daqueles demônios que eles pegam, eles se apropriam da sua imagem? Peraí, eu vou procurar aqui. Não, os É o Skinwalker, Skinwalker, não? os skins, eles viram animais, né? Mas eles não têm uma forma meio humanoide quando eles querem também? Ou eles só imitam, ou eu Não, tô confundindo, é outra eles coisa. são animais e viram... Eles são pessoas que viram animais. Ah, e qual que é aquele que ele tem uma forma humanoide que ele imita a voz das pessoas pra caçar? Puxa, não É o sei. Endigo, É o não é? Endigo, o Endigo, é. Ele tem um desse, né? Que ele, tipo, imita a voz da pessoa. Eu acho que é o Endigo mesmo, se não tô Eu não enganado. manjo muito de cryptids. Eu também Tanto que não. eu sempre confundo esses dois. Aqui Mas, tá gente. falando, tipo, de doppelganger, feis, diabos, trapaceiros. É que o Doppelganger, ele só é parecido com você, ele não quer necessariamente tomar sua vida, né? É tipo a sua outra versão, né? É, que pode nem morar no mesmo país que você, no mesmo continente que você. Tem até gente que É. fala que você trombar seu Doppelganger é mau agouro, né? Nossa, imagina, eu não sei, eu ia desmaiar. Se eu visse outro... Ia dar uma de bode de novo, barato. de novo. Ai, gente, ia ficar muito emputecida se eu vejo uma pessoa com a minha aparência. Nossa, eu também. Pô. E aí, meninos, o que vocês acharam da... Ah, eu Nossa, amei. eu amei. De Gostou verdade. demais. Eu não ouço muita creepypasta, mas nossa, eu fiquei muito intrigada. É um gênero que tá morrendo, né? A cada dia que passa, Não, agora que eu. pessoas acabam esquecendo, né? Não, a gente não pode deixar esse gênero morrer, porque agora que eu gosto, não posso deixar morrer, gente. Não mesmo. Eu adoro. Não, Só acho que tem muita gente, né? O Reddit é permeado de creepypastas, de histórias assim. Tem de sites que fazem creepypasta até hoje. eu consumo um que eu gosto muito no YouTube, que chama Mortis Media. Ah, eu tava passando por ele hoje. Mano, Muito ele tá bom. crescendo tanto que ele criou um aplicativo dele, sabia? O nome é Sério? Mortis Bedtime Stories. É de graça. Ah, tem pra iOS? Tem. Eu tenho iOS também, eu baixei. Já vou É baixar aqui. ótimo. E ele separa por categorias, né? Que Quando massa. você vai no YouTube dele. Então eu sempre Sim. escuto. Então, eles têm, tipo, história de cryptids, não sei como pronuncia. Tem história de acampamento. Tem um Sim. monte e ele só pega essas histórias que você não sabe. O único que são histórias que a gente sabe que são reais é a categoria Let's Not Meet dele. Uhum. As outras são todas creepypasta, assim. Eu vi que ele passa pelo Ask Reddit também, às vezes. E no Let's Not Meet também. E ele tem um subreddit dele, né? Que a galera conta as histórias lá também. Ai, que massa. Eu só vi o YouTube dele e não cheguei a mexer muito. Muito Eu fundo. adoro ouvir, eu escuto pra dormir. Todo dia antes de dormir eu coloco lá, ou no Mortis Media. Outro que eu escuto muito é o Southern Cannibal, que é o mesmo gênero. de Ai, que narração, massa. assim. Já vou pesquisar. Vê também o Lazy Masquerade. O Lazy Masquerade, ele faz um pouco de true crime, mas o que ele mais tem também é creepypasta, que ele lê.
O interessante é que fora do Brasil, eu sei que muito nos Estados Unidos e no México a creepypasta ainda é bem viva. Sim. Aqui no Brasil que tá respirando por aparelhos. Teve sites famosos que fecharam, que não postam mais desde 2020. Jura? É. Que Ai, pena. gente, não deixem esse gênero Aí, morrer. E o Brasil tem um consumo de internet tão avant-garde, né, assim, perto sim. de outros países. Por isso que o Terror na Esquina tá aqui. Aí, Exato. Não deixe cons- esse gênero é, morrer, gente. consumam terror na esquina, galera. Pois é. Entretém bastante, né? Tipo, é um gênero de terror que te deixa com frio na barriga, mesmo você sabendo que isso não é real. Sim, e é Ou a gente Eu curtinho. acha amo que não uma é real, história né? bem contada, É. É. Sim. Normalmente é curtinha, então, tipo, se você às vezes não consegue, você gosta, mas não tem tempo, não consegue ver um filme de terror ou acompanhar uma série com 300 temporadas igual Supernatural, pelo menos você tem Sim. aquelas doses homeopáticas, assim, de terror. Eu acho bem legal. Sim. Ai, eu adoro. E deixa eu perguntar pra vocês, tem algum caso de true crime que vocês conheçam que beira uma creepypasta, assim, tipo de surreal? O caso que eu vou fazer hoje, que a gente vai gravar daqui a pouquinho pro YouTube, parece uma creepypasta. Sério? Sério. Parece uma creepypasta de tão bizarra. Pra quem gosta de Cara. palhaços assassinos, é um prato cheio. E eu morro de medo de palhaço. Eu tenho palhaço é uma coisa que me dá, assim, uma sensação muito ruim. Eu não gosto de palhaço. E Tá. esse é um caso que o início desse caso, como tudo aconteceu, poderia ser uma creepypasta. Mas pra saber, É vocês vão... recente ou é mais antigo? Ele é mais antigo, mas o julgamento tá rolando agora. Tá rolando Nossa, esse que ano. massa. Então, Ainda mais palhaço? sim, pra ficar sabendo, vocês têm que ir no canal no YouTube, no canal do Pátria no YouTube, e achar o assassinato de Marlene Warren. Marlene Warren. Isso. Beleza. Aí, ó, pessoal, já gosta de true crime com um tonzinho de creepypasta? Ah, Já Aí. aproveita e escutem o podcast das meninas, né? Que, cara, Por sensacional. O favor. melhor podcast de true crime Oh. da podosfera. Ai, que lindo. Tá, Ó, eu sou, achei. eu sou Eu achei fãzão de aqui. vocês, de Ah, verdade. Fê, E obrigada. vocês têm que fazer mais collabs conosquinho, Sim. Sim. Só me Queremos chamar. terror na esquina conosquinho. Então vocês me Gente. quebraram hoje, é como se eu estivesse encontrando, sei lá, Lady Gaga. Eu só tenho o nariz da Lady Gaga, amigo. O nariz antigo dela. Aí um fã que fica desconcertado. Gente, ó, eu achei. Tem um cara que ele chama Marvin Clark, que ele ficou desaparecido por 23 anos. E ele reapareceu, ele apenas reapareceu. E ele não contou onde ele estava por esses 23 anos. Nossa, que cuzão, cara. Sim, se vocês olharem, tem na Wikipedia o desaparecimento de Marvin Clark. E o maluco era rico. É um grande mistério, assim. Ninguém sabe o que aconteceu com esse cara. Ele era rico, ele era, acho que, se não me engano, médico, tinha uma família. E ele só sumiu um belo dia, ele ia trombar a filha dele na estação de trem, ele nunca apareceu. E foi encontrado 23 anos depois. Como se nada Nossa. tivesse acontecido. Me lembrou essa história. Caraca. Eu pensei, gente, olha o maluco que só me volta, mas essa é diferente, porque esse maluco, obviamente, não era ele, né? E o Marvin Clark era ele mesmo. Gente. E será que não teve um surto psicótico e esqueceu de tudo e foi... Então, como o caso Ele é meio voltou antigo... normal? Então, foi nos anos 20. Ah, foi Então, bastante tempo. ninguém... É possível que tenha sido isso, mas na época a galera não tinha essa noção, né? Uhum. Então, talvez nunca saberemos. É. Ai, gente. Outro que parece bastante creepypasta é o Tatunka, né? Gente, o Tatunka, se eu não tivesse pesquisado, se você não tivesse me dito, eu não tivesse visto, eu ia achar que é fake. É muito bizarro. Ia parecer uma ficção ruim ainda, porque é muito, muito viajado, sabe? Tipo, não. Muito exagerado. Isso não acontece na vida real. Aquilo que é tirado dos fóruns na internet, né? Alguém escreveu sobre um cara que se passa por índio e fala que tem a chave de uma sociedade secreta no Amazonas. Não, e que ele fala que é índio, mas ele é alemão, e ele leva os gringos pro meio do mato, e os gringos não voltam mais. Tipo, gente. Gente, tá todo mundo vivendo na sociedade dele. Não falou Tá qual. todo mundo falou qual. Não é assim que ele vai abrir a Ai, sociedade dele pra todo mundo. Não é a casa da mãe Joana. Não, mas Ai.
Não, mas acharam corpos, Nath. Galera, os presuntos Isso é apareceram. fake news. Ele só falou que Isso é fake é fake news. Não. A versão do Tatunka é que eles foram todos picados por uma cobra e morreram. Isso. Nossa, é a cobra do Valdemort, né? Que pica todo mundo. É a mesma cobra que É a mata todo. É Nagini. a Nagini. Todo mundo assassinado pela mesma cobra. Não, às vezes foi realmente a cobra que picou, só que ele que tacou a jararaca em cima das pessoas, né? Mas é aquilo, né? A galera, tipo, ele vai pro meio do mato atrás do gringo, aí a galera escuta um tiro. Que tiro foi esse? Ah, não, era só uma cobra que eu atirei. Eu atirei na cobra, eu não atirei no gringo. Olha a cobra! Justo. E cadê o gringo? Ah, foi picado pela cobra. Foi picado pela cobra e morreu. Aí vai o maluco, acha a ossada do gringo, tem uma bala dentro do crânio do gringo. Ah, mas tem uma bala alemã aqui dentro. Ah, não fui eu, não. Porque ele Foi a mirou na cobra, mas acertou no outro. E acertou a cabeça. Sim, acertou a cabeça do outro. Ai, gente, não dá. E o pior é que ele tem tanto segredo do tempo da ditadura militar e dos tempos de jagunço dele, né? Ai, gente. Que ele nunca vai ser Uhum. preso. Até agora, Nunca. né? Ele foi, tipo, processado esses dias por levar espécimes da fauna nativa. Ele ainda é Então. traficante de animais, né? E não aconteceu nada. Gente, que horror. É. Gente. Isso parecia fanfic mesmo. Muito. Mas foi muito bom ter vocês por aqui. Ah, De verdade. obrigada. Fico muito, Muito. muito, muito feliz. E me sinto uma pessoa muito importante. Você é! Você Oxi. Obrigado. Ah, eu adorei, realmente. Gostei muito. Me diverti. Gostei das creepypasta. Muito boa seleção. Porque realmente, como eu falei, eu não sim. sigo muita. Eu não ouço muito creepypasta. Mas as três me Uhum. deixaram assim, envolvida. Eu gostei muito das três. Ai, que Adorei. bom. Que Sim. bom. Eu tava em dúvida do que mostrar pra vocês. Eu tinha até uma outra. Que seria, ou seriam essas três, ou seria alguém que entrega pizza pra mim às 3 horas da manhã, todos os dias. Só que eu resolvi ler essas três e eu achei que fosse mais Gente, interessante. essa creepypasta eu quero o número de telefone dessa pessoa, pelo amor de Deus. Sim, porque é isso mesmo, porque eu gostaria que alguém me entregasse pizza todo dia. Bom, eu também não ia achar ruim, não, mas desse jeito que entregava pro cara. Não sei, não. Não, depende, mas tipo, o cara te entrega uma pizza e aí tem tipo um dedo dentro, né? Um dedo, imagina. tipo, uma prova de devoção. Toma aqui esse Gente, dedo. você não pode né? desperdiçar Calabresas comida, humanas. você tira o dedo e come o resto. Não é assim que você simplesmente Quem joga sabe fico pra fora. uma próxima. É que se começa com o dedo, vai saber onde vai parar, né? Um belo dia você vai lá. Vai sei saber lá. o que é o Não, pepperoni dessa É. pizza, não é mesmo? Justo. Exatamente. Ah, mas é isso, eu amei, viu? Gostei muito de estar aqui. Obrigada pelo convite. Assim, por favor, nos chame sempre. Sim. Beleza, pode deixar. Se precisarem de ajuda também, a gente tá à disposição, tá? Ah, adorei. Ai, senhor, não fala fale assim que a gente abusa mesmo. mesmo. Ah, não, mas é sério, pode contar com a Ah, gente. obrigada. E Eba. igualmente. Sempre que precisar, a gente tá aqui. Beleza. Pessoal, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Eu vou agradecer as meninas por ter aceitado o convite do Terror para participar e reagir de uma creepypastas. É muito bom ter convidados por aqui, porque a gente tem mais opiniões do que pode estar acontecendo, teorias, né, sobre as creepypastas, e a gente se diverte muito. E é muito interessante ver o que cada um pensa e reage a cada creepypasta, porque é muito surreal e é muito bizarro. E a gente ama reagir. A gente adora. Estamos sempre reagindo. Então fica aqui mais o meu muito obrigado pra vocês, meninas, e pra todo mundo que escutou a gente até aqui. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @terror na esquina em toda esquina. E se quiser mandar um e-mail pra gente contando algum caso bizarro, pode mandar no terrornaesquina@gmail.com. E aliás, meninas, eu esqueci de perguntar pra vocês, vocês têm algum caso bizarro que aconteceu com vocês? Ah, eu tenho. Foi aquele. Eu Conte. te contei isso, não te contei da casa da minha avó, Rê? Contou, mas conta de novo, que essa história é maravilhosa. Cara, eu sou. O pessoal que Uh. ouve o nosso pod já sabe que eu sou bem ateia. Eu não acredito. Eu não tenho religião, não acredito em nada. Mas tem algumas coisas que acontecem na casa da minha avó. E a casa da minha avó, ela era famosa
por coisas sobrenaturais que aconteciam lá. Então todo mundo tinha uma história, alguma coisa que acontecia naquela casa. E daí ela se mudou, ela foi morar na Praia Grande e as coisas continuaram acontecendo lá. Então de repente era minha avó que era meio encabretada mesmo. Sei lá o que eu quero falar. Mas então, daí na última vez que eu fui visitar a minha avó já faleceu agora, mas da última vez que eu tava na casa dela, eu tava dormindo num colchão na sala com a minha tia. E daí tinha o meu avô e minha avó estavam dormindo no quarto deles, e num outro quarto de hóspedes estavam dormindo a minha outra tia e o meu tio. Daí do nada, do nada, umas tipo 3, 4 da manhã, eu acordei com a televisão da cozinha. Minha avó tinha aquelas televisãozinha de 14 polegadas, assim, no canto da Uhum. cozinha, sabe? Pra ela ver as novelas enquanto ela cozinhava. E daí, essa televisão, do nada, no meio da noite, ligou. A luz da cozinha ligou. E essa TV tava na maior altura, tipo... E daí eu acordei assustada, só que eu pensei assim, é meu avô, porque meu avô tem problema pra dormir, ele acorda sempre umas 4, 5 da manhã e faz café e fica esperando a Uhum. padaria abrir pra ele ir comprar pão. Aí eu falei, é meu avô que não tá conseguindo dormir, acordou, foi fazer café e foi ligar a TV. Que falta de consideração do caralho. A gente tá aqui dormindo na sala, no colchão, ele acorda a gente com essa TV na maior altura de madrugada, que absurdo. Daí coloquei o travesseiro assim na minha cabeça e continuei dormindo. Mas emputecida com meu avô. Aí eu vi que a minha tia, eu ouvi que alguém, né, veio na cozinha desligar a televisão e a luz. Eu falei, ué, que estranho, né? De repente ele, sei lá, foi dormir. Não entendi muito, voltei a dormir. Daí eu fui andar com a minha tia no dia seguinte, umas 8 da manhã, e dela falou, foi você que ligou a televisão? Daí eu falei, como Nossa. assim? Não. Putz. Dela, porque a televisão ligou do nada, Aham. o vô e a avó estavam dormindo, eles não ouviram nada. E eu achei que você que tinha ligado a televisão, mas quando eu vim desligada, você estava deitada dormindo. Nossa. E aí a Tô sua todo tia, né? arrepiado. Puta falta de consideração da E Natália. eu achando que era uma puta falta de consideração do meu avô, coitado, que tava dormindo e não ouviu nada. E a minha tia achando que era uma puta falta de consideração minha, que eu não tinha conseguido dormir e tinha ligado a televisão na maior altura, de madrugada. E daí ela veio, ela Nossa. falou, não, eu vou falar com a Natália. Só que daí quando ela veio pra cozinha, ela viu que eu tava dormindo. Ela foi e desligou a televisão e a luz da cozinha. E, gente, a Caraca. televisão, a gente tinha visto aquela televisão, a gente tinha assistido o jornal naquela TV no dia anterior. Só que ela tava num volume normal. Só que quando ela acordou, quando ela Uhum. ligou no meio da noite, assim, na cozinha, sozinha, ela tava numa altura, ela tava no último volume, Fê. Tava muito alto. Eu não sei explicar. Caraca, vocês têm gato? Às vezes foi o gato. Não, não Aqueles. tem gato. Não. Ela tinha uma gata, mas a gata dormia na rua. E Não, é que quando acontecem esses eventos sobrenaturais, eu falo ou é o gato ou é o vento, sim, sabe? Então deve ser, deve ter sido o vento, gente, certeza. É o gato que não existe, é o não. É o fantasma do gato, com gato, porque certeza. É o olha, gato. mas assim, não foi só a Nossa, credo. televisão, foi a televisão, o volume e a luz da O cozinha. volume, aham. E a luz da cozinha que tava Nossa, cara. apagada e do nada. Não, teria que ser um gato É, hiperativo, né? Um gato. Tem. Mas, Nath, sobre a questão de acender TV, luz sozinha, eu morei numa casa também que acendia a luz do corredor sozinho, do corredor do ai, banheiro. gente. Antes de eu mudar pra casa, um rapaz, o antigo morador, ele morreu. Ele teve cirrose e morreu na casa. Eita. Aí tiraram. A Marina, ela morava na casa da frente. Aí foi aí que eu conheci a Marina e a irmã dela. Mas aí elas viram o corpo do cara sair da casa e, tipo, meses depois a gente chegou e foi morar lá, sem saber o que tinha Nossa, é o acontecido. início de um filme de terror, Fê! Aí,
Aí as gente, luzes acendiam total. sozinhas. Gente, meu pai morreu de cirrose. Será que isso é uma coisa de que acende sozinha? É uma coisa de quem morre de cirrose? Tipo, você morre de cirrose. Ai, que horror, Natália. É. Gente, se você sabe. Ai, que Gente, se pesado, você cara. sabe o que aconteceu na casa da minha avó, manda um e-mail pro patriamadapod@gmail.com. Pode ser desde a explicação sobrenatural quanto a explicação científica. Eu tô mais interessada na explicação científica, mas se você quiser me mandar a explicação sobrenatural, do porquê que esse fantasma queria ver a Globo no maior volume às 4 da manhã, você me fala. Eu acho que era 3, 4 da manhã. Nossa, Hum. bizarro, hein? E você, Rê, tem algum relato sobrenatural que aconteceu com você? Nossa, mano, pior que eu tenho. Então conte-nos. Eu não sei, assim, eu não sei, gente, eu não sei explicar o que aconteceu, tá? Mas ó, a minha avó, ela faleceu em 2009. E a gente era próximo e tal. Eu passei a noite no hospital com ela alguns dias antes dela falecer, assim. E teve uma vez, nessa época, assim, alguns meses depois, que eu tava na casa dos meus pais, lá em Pirassununga. E aí teve um dia que eu acordei meio de madrugada com uma mulher bem pálida, assim, com o cabelo preto bem comprido, e ela tava de branco. E ela me levou, gente, foi muito, eu tava meio dormindo, meio acordada, e eu abri o olho com ela no pé da cama, e ela me chamou pra ir atrás dela, né? E aí eu seguia, e assim, pra mim, na minha cabeça, eu não tava com medo, eu não tava com nada, pra mim tava tudo bem. E aí eu fui A seguindo a Samara tava mulher. te chamando, pô. Não, e aí eu saí do meu quarto atrás da mulher, né? E aí, no que eu tava andando, o meu irmão me encontra no corredor. E aí eu olho pro meu irmão fala, o que que você tá fazendo? E eu tava meio dormindo ainda, falei, tô seguindo a moça. E aí, o meu irmão me olhou, meu irmão com uma cara de paura. E aí ele olhou pra mim e ele falou assim, era uma mulher, tipo, bem branca, com o cabelo preto bem comprido, de branco? Eu falei, era. Tipo, como você sabe? E aí ele, mano, pelo amor de Deus, volta pro quarto, eu acabei de ver essa mulher na janela. O meu irmão viu Oh, o meu irmão viu essa pessoa na janela da casa, porque, tipo, tinha na casa que a gente morava, era o quarto do meu irmão. Aí tinha no corredor um banheiro entre os dois quartos e o meu quarto. E as nossas duas janelas davam pro quintal. O meu irmão viu essa pessoa na janela e aí ele acordou. E eu vi essa pessoa no meu quarto e tava indo atrás. Ele levantou pra ir me acordar porque ele ficou com medo de ter visto essa pessoa na janela. E eu tava lá de pé, plena, seguindo a pessoa, sabe? nossa. E a gente contou pra minha mãe no dia seguinte, e a minha mãe fala que, tipo, pela descrição, a minha avó, ela era assim, minha avó sempre foi bem branca, minha avó sempre teve cabelo bem escuro, e ela pintava de escuro, ela nunca foi loira. E quando a minha avó, antes dela casar, ela era atriz de teleteatro, e ela fez Julieta, e ela tava com uma roupa muito parecida com a que a gente descreveu pra minha mãe. Nossa. Então, minha mãe acha que era alguma coisa. E minha mãe também é super cética. Minha mãe fala: eu acho que de alguma forma vocês não ficaram com medo. A família da minha mãe é espírita, né? Uhum. Então, ela fala que ela acha que era alguma forma de cuidado, assim. E aí, algumas semanas mais tarde, eu já tinha. Nessa fase, eu já morava em São Paulo. Eu ia visitar meus pais algumas vezes por mês. E aí, eu tava em São Paulo. E eu tava dormindo. Tipo, peguei no sono, assim, e aí eu escutei a minha avó gritando na minha orelha pra eu levantar. E no que eu levantei, eu vi que, eu tinha chegado do trabalho, eu tinha colocado a chaleira no fogo e eu dormi, eu peguei no sono, que eu tava muito cansada. E a chaleira tava, tipo, queimadaça, assim, e eu, tipo, explodi minha cozinha. Nossa. E eu só escutei a voz dela, sabe, tipo... Ela foi alguma coisa, tipo, acorda ou levanta, alguma coisa. Sabe quando você acorda no susto, assim, com alguém Sim. gritando com você? Uhum. Foi isso, eu acho que Esse foi um que fofossusto. Chega a avó da Renata, assim, bem então, foi, tranquila na orelha dela. Acorda, Kenga. é tipo isso. Você vai explodir na cozinha. Tipo, isso era minha avó tentando fazer eu não morrer, Só sabe? adorei. Mantenha-se Então. viva. Ela tá cuidando de Ai, você, pô. gente. Mas foi essas duas vezes e eu nenhuma das vezes eu tive, tipo, medo. Tirando o susto, né, de ser chacoalhada, Aham. foi tranquilo, assim. E depois de um tempo, sonho com ela às vezes, mas eu nunca mais vi, assim. Foi bem nesse começo. E eu Foi um nunca associei, né? fofossusto. Porque ela era uma mulher nova, né? E assim, quando eu conheci a minha avó já era mais velha, né? Tipo, então Uhum. eu não teria associado se minha mãe não tivesse falado e depois mostrado fotos e tal. É.
Caramba, é fofinho, mas é bizarro ao mesmo tempo, né? Imagina. Fofinho, porém creepy. Tipo, É. quase tudo na minha vida. É meio fofinho, mas é meio creepy também. E tá tudo bem também, né? É sobre isso. É sobre isso. Ai, gente, que medo. Ai. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.